Amigos colecionadores, bem-vindos de volta. Eu sou o Mauro e esse é mais um episódio do MBM Cast, o primeiro podcast em língua portuguesa sobre colecionismo na cultura pop. E hoje, olha, Helder, não vou nem te apresentar, vou fazer diferente. Sabe por quê? Fala, mano. Não, é que Diga. hoje é um dia especial. É o primeiro episódio que a gente vai fazer sobre um vilão. Você já parou para pensar isso? É verdade, é verdade. Fora aquele episódio que a gente falou de terror no colecionismo, tudo bem, eles são, né, figuras do mal, mas um vilão do universo dos quadrinhos, realmente... Que não tem a contrapartida em herói, eu tô dizendo, né? É o primeiro episódio. Exatamente. Então aí... eu tenho que concordar que é exatamente isso. E assim, né? Decidimos escolher quem como primeiro vilão, né? Pois é. E o tema desse episódio, a gente não vai falar nada mais, nada menos que o maior arqui-inimigo do Batman, o Joker, né? Ou o Coringa, né? Como a Coringa. gente... o Coringa. É, isso Grande mesmo. Coringa. É isso aí. É isso. Mas então, vamos seguir a linha do que a gente vinha fazendo com os outros episódios, então, né? Sobre a questão de... Vamos falar do personagem, como foi a criação do personagem, para chegar no mundo do cinema e também podemos até dar uma pincelada no Joker do game. Porque ele deu... eu gosto de falar do Joker do game, porque, primeiro, que quem faz a voz do Joker do game é justamente o Mark Hamill, que fez o Luke Skywalker no Star Wars. Então é interessante, né? Então você falar, não... e ele dublou o Joker também na série The Animated Series. Né? Exatamente. Né? Também. Então quem dubla o Joker, então, na verdade, é o Luke Skywalker, né? Feito pelo Mark Hamill. Pois é. Não, mas por conta do sucesso do game. Mas vamos seguir a linha primeiro e depois a gente entra nesse Beleza. aspecto. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Pela questão do comics, né? O que você me conta para os nossos ouvintes, essa criação desse personagem tão... Eu não posso falar enigmático, porque vai cair no outro personagem, né? No outro inimigo do Batman. Mas esse personagem... Mas eu acho que é uma boa palavra, Mauro. Você começar com enigmático, porque o Coringa, ele surgiu em 1940. Né? Ele surgiu em 1940, foi criado pelo Bob Kane, pelo Bill Finger, que são os co-criadores do Batman, mas também foi, né, criado pelo Jerry Robinson. Robinson, que tem a sua contribuição aí na criação do Coringa. E o interessante... Só pra gente relembrar, desculpa se te contar rapidinho, o Batman 1938, é isso? 1939. 1939 o Batman, 1940 o Joker. Então, o Joker. 38 é o Superman. 38 é o Superman. Isso. Né? Então, veio um pouco depois. Né? Veio um pouquinho depois. E é interessante essa palavra que você usou, enigmático, porque num primeiro momento, o Joker, ele era meio que um criminoso, certo? Se você... olha para a primeira história, né, realmente, essa primeira história, em Batman número 1, ele é um criminoso, né, ele Joker porque ele é o mestre da piada, ele é cheio de truques, né, ele obviamente realiza crimes de umas formas bizarras, e a origem mesmo do personagem nunca fica clara. Então, assim, nunca fica muito claro, mas de onde que ele surgiu? Ele simplesmente surgiu, ele simplesmente aparece. Então, é interessante esse termo que você usou, o enigmático, porque isso
acabou sendo uma característica que perdurou muito ao longo de toda a história do personagem. Muito interessante. Você tem... É bacana, né? Porque o Coringa, ele tem diversas interpretações, diversos artistas procuraram estabelecer nuances do personagem, tanto que a gente só teve uma história de origem, assim, muito, muito depois. A gente chega lá, né? Sim. Mas... Então, enigmático, eu acho que é uma palavra bastante apropriada. Legal. E deixou isso em aberto, como você mesmo falou, para cada um dos atores que fez o Joker no cinema, e posso até dizer a televisão também, né, se a gente lembrar de 1966, que nós vamos falar aqui também, para fazer de uma forma única, e que cada um interpreta e dá início à história dele de maneira diferente. Sem dúvida. Certo. Sem dúvida. O Joker do César Romero, da série de 66, ele é o palhação do crime mesmo. Um palhaço do crime. Claro que ele tem uma certa inspiração desse Coringa original, porque ele é basicamente um criminoso, certo? Mais um criminoso espalhafatoso, e ele ganha em complexidade muito depois. Né? O Coringa, na verdade, ele ganha complexidade de fato depois que o Alan Moore botou o dedo mágico dele no personagem. Mas a gente fala disso daqui a pouco. Né? Mas ao longo das décadas, ele foi sendo explorado de diferentes maneiras. Eu acho que isso que é uma coisa que me chama muito a atenção do personagem. Né? Ele tem uma origem tão aberta que, puxa, né, cabem diversas leituras, diversas interpretações. Claro, né? Claro. E uma curiosidade só que eu queria falar também, eu anotei aqui para não esquecer, a aparência dele, né, foi inspirada num personagem chamado Gwynplaine do filme O Homem que Ri, que é um filme de 1928, e é uma adaptação de um romance do Victor Hugo. Né? E assim, é muito interessante. E esse filme, ele não é um terror, não é nada disso. Ele é um melodrama assim, da época medieval até. E o Homem que Ri, ele, na verdade, ele acaba tendo essa expressão de sorriso o tempo todo, porque ele é torturado para ficar com esse sorriso, e ele é torturado pelo rei. Eu não lembro que rei que era exatamente, mas isso é tratado no filme. E é uma história melodramática, tem romance na jogada, só que aquela coisa pálida, aquele sorriso característico, serviu lá de inspiração para o Jerry Robinson trazer isso para o Bob Kane e para o Bill Finger para falar, a gente poderia tentar, né, conceber um personagem pelo menos com esse visual. E assim foi. Sim, né? E assim legal. foi. Interessante, né? A longevidade do Joker é uma coisa a se admirar, né? Tanto quanto do Batman, afinal de contas, tá falando de década de 40 e em determinados momentos, aliás, histórias propriamente ditas, existe até uma superação do Joker em relação ao Batman. Eu não estou dizendo de enredo, né? Eu estou dizendo de o personagem realmente ficar mais no holofote, talvez como aconteceu na trilogia do Nolan, depois no cinema, do que o próprio Batman, né? Ele acaba como é que é a palavra? Ele acaba eu esqueci, né? Do Batman virar secundário no final das contas, em relação ao próprio Joker, em algumas, né? Essa até é uma discussão, uma discussão até interessante que se faz, de que o herói sem um bom vilão, ele não é completo.
né? Todo herói, isso entra dentro da mitologia dos quadrinhos modernos, né? De que um bom herói ele precisa ter um grande antagonista. Sim. Ele precisa ter um arqui-inimigo. E assim, e se você analisa a personalidade, a gente chega nisso também, mas se você analisa do ponto de vista psicológico, arquetípico, o Coringa em comparação com o Batman, eles são os opostos claros, certo? Enquanto, por exemplo, um exemplo só pontual disso, enquanto a gente fala, né, e isso foi explorado até no filme do Nolan, né, no Cavaleiro das Trevas, enquanto a gente fala que ele é um agente do caos, o Batman, para falar a verdade, ele é um símbolo da ordem. Então é exatamente esse antagonismo no que diz respeito às características do personagem. E geralmente é assim. Você trabalha com os opostos. Deixa eu chegar no Nolan e aí a gente discute um pouquinho mais essa história. Vamos Beleza. seguir para pelo menos colocar dentro dessas principais histórias que eu comentei, que realmente, o Coringa se supera. O que você como... Eu tô perguntando pra você porque você é o decenalta, tá? Porque quando você falou assim, olha, quando você, né, todo herói tem um grande vilão, eu só lembrei de Marvel, entendeu? Especialmente na parte do cinema. Mas me fala dentro de Joker, quais são as histórias. E aí eu já sei que até que você separou algumas coisinhas bem legais. Separei coisas legais aqui. Me conta essas histórias aí, mostra pro pessoal, porque, muito legal mesmo. Para chegar nessas histórias, eu quero só fazer um acréscimo aí à sua pergunta, que é assim, a evolução nos quadrinhos. Ele começou na década de 40, aí década de 50 e 60 nos Estados Unidos. Vale citar que surgiu nessa época o Comics Code Authority, certo? Que eu acho que é um tema que a gente pode explorar num outro podcast. Mas o que é isso? Foi uma autorregulamentação imposta pela própria indústria dos quadrinhos, porque acreditava-se que os quadrinhos, eles contribuíam para a delinquência juvenil, os temas sobre sexo, drogas, crimes, estavam prejudicando a juventude americana. Né? Tem que botar esse pessoal para ler O Reino da Manhã hoje em dia, viu? Não, é muito doido, muito doido. E o Frederick Wertham, que era um psiquiatra, ele ficou muito famoso porque ele publicou um livro que contribuiu para a criação do Comics Code Authority, que é o tal do Seduction of the Innocent, a sedução dos inocentes. Olha o nome do livro. Né? E por que eu estou citando isso? Porque a partir do momento que teve o Comics Code Authority, eu não sei se você lembra, Mauro, principalmente nos quadrinhos americanos, se você olha os quadrinhos regulares, vinha um selinho. Um selinho que aquilo tinha passado por uma aprovação da temática de publicação. Então por que eu estou citando isso? Porque isso interferiu, por exemplo, no personagem do Coringa. Então as características de criminoso, as características mais sádicas, sombrias, o assassino, acabou, na verdade, sendo substituído por um palhação. Deram uma censura nele. Exatamente, deram uma suavizada nele. Né? E aí faz sentido a gente pensar também o porquê do que a gente comentou agora há pouco, lá na década de 60, na série de TV 66 do Batman, você tem tem aquela versão galhofa, né, do personagem. Mas aí entra o que você falou de ser realmente a contraparte do Batman, né? Porque o Batman e o Robin da série de 66... eles eram aquilo também, você concorda comigo? Mas eles eram aquilo pra justiça. E o Coringa era aquilo pro vilão, não vou nem dizer pro mal. Né? Ele era um ladrão, né, Helder? Ele era um ladrãozinho. Ele era um bandidinho, né, cara? Um bandidinho ali, um pouco mais assaltado e tal. É verdade. Mas enfim, entendeu? Mas aí era a contrapartida. Mas é óbvio que também você mostrar um Joker, ou mesmo uma série onde você tinha uma certa violência, mesmo que uma violência fantasiosa na televisão,
não podia ser uma coisa pesada, você concorda? Não tinha, tinha sentido, né? Era mais para você. Ali, inclusive, nem era para um Batman e Robin ter um inimigo, certo? Que mostrava que eles eram da justiça. Eu acho que basicamente era isso, certo? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E aí, Mauro, a partir da década de 70, na transição de 70 para 80, cabe destacar aqui, me lembrei agora, do Neal Adams, né, o quadrinista Neal Adams, que assumiu o título do Batman e ele resgatou o Batman também, daquele espírito camp da série de TV. Então ele resgatou o Batman e trouxe um Batman mais detetivesco, trouxe um pouco mais de seriedade também para as histórias do Batman. Sim. Então é curioso que não foi só o Coringa que foi contaminado, né, por essa, né, por esse movimento aí histórico, né, a partir do Comics Code. Teve esse resgate também do personagem Batman, mas aí é óbvio, né? A grande virada se deu mesmo em 1986, certo? Então, assim, se a gente puder estabelecer um marco, o marco é esse, 1986, por quê? Porque em 1986 surgiu isso aqui, certo? Tá aqui, ó. Beleza? The Dark Knight Returns, Cavaleiro das Trevas, de quem? Frank Miller, certo? E aqui você tem, né, um Batman aposentado. Essa daqui é a minha edição xodó, não, tá bom? Olha lá, deixa eu mostrar aqui. Momento status, ostentação e orgulho. E orgulho, é isso aí, não é mesmo? Mas por que é a minha xodó? Essa daqui é a edição comemorativa de 10 anos do lançamento do Cavaleiro das Trevas. Ó, deixa eu mostrar pro pessoal que tá vendo aqui. O que tem aqui, mano? Olha lá, que bacana. Autografado pelo próprio Frank Miller, que escreveu à mão. Isso aí não é não é impressa. Não é um print, aqui, não. Tá vendo? Então é uma edição autografada. Pô, podemos ir embora. Depois dessa, podemos ir embora. Pronto, vai. Já falou. É quase isso, né? Mas aqui, Mauro, o que eu quero mostrar, né, que eu acho que é interessante aqui na brincadeira, deixa eu ver se eu acho rapidinho, vai. É que o Batman aposentado, né, um Batman quase 60, ele volta. Né? É uma história meio distópica do Batman, super famosa e tudo mais. Voltam os vilões clássicos. Né? Claro que tem aqui a gangue mutante, né? Tem novos elementos que o Frank Miller estabeleceu, certo? Mas você tem aqui, né, um Coringa criado pelo Frank Miller, um Coringa bem mais psicótico, certo? Um Coringa totalmente psicótico e que demanda, né, do Batman uma atitude extrema. Né? Eu acho que você deve concordar comigo que a evolução do Coringa, eu acho que até do Batman, propriamente dita, ela acompanha as mudanças de valores da sociedade. Concorda? Sem dúvida. Se a gente pegar aí, já fizemos o capítulo dos anos 80, né? E aí entra aquela coisa exagerada de comando para matar, mata lá 55, né? Inimigos na ilha em 10 minutos, aquela coisa, né? Você pega o próprio Predador, né? 1986, vamos pegar na mesma data, né? 1986, que você tem cenas um pouco mais fortes, né? Robocop, etc., né? Onde você tem uma violência, muito mais sangue, muito mais essa parte de decapitação, etc. E aí eu acho que um Coringa de 80, da década de 80, segue essa mesma linha, né? Um pouco mais sombrio, mal. Aí eu vou entrar pro cara mal, entendeu? Ele começa a ficar o cara mal que a gente vê e que você precisa de um herói para deter esse cara. Concorda? Concordo, até os dias de hoje, e até os dias de hoje é assim. E eu acredito que, além do Frank Miller, claro, quem de fato estabeleceu o tom e que serve de inspiração até hoje, tanto que é um grande clássico, se não
eu considero, é a melhor história do Coringa. Né? Alguns, obviamente, falam que é a melhor história do Batman, né? Que é a piada mortal do Brian Boland, né? Que é o desenhista, e o Alan Moore. Né? Posso te contar uma coisa? Posso te contar uma coisa? Eu não aguento, não Pode, vou esperar. Claro. Eu não vou aguentar antes de você mostrar. Eu preciso contar isso. Você sabe que eu era rato de sebo, né? Eu era. Eu gostava também. Eu era rato. Eu gostava de frequentar também. Não, tanto que eu encontrei algumas coisas em sebo que eu falo que até hoje eu não acredito. Por exemplo, eu encontrei Transformers número 1, a versão em inglês. Isso é fantástico. Você tem até hoje, você já comentou isso. Eu tenho até hoje. Isso aí vale uma grana, cara. Isso aí vale uma grana. Sim. Não tá perfeita, mas vale uma grana. Num sebo. E a outra coisa que eu encontrei, o que foi? A piada mortal. Você encontrou uma piada mortal, cara, num sebo, Vai tentar achar uma piada mortal num sebo hoje pra ver se você encontra, entendeu? Eu acho que é difícil. Ainda mais as edições... Ainda mais as primeiras edições, né? As edições originais, não as republicações. Mostra a sua aí, vai. A piada mortal é de 88. Essa daqui é a minha edição, ó. Essa é a minha edição que a gente chama de... ostentação, orgulho e... Absolute Batman. É que assim, é covardia, porque você sabe, e o pessoal que acompanha a gente sabe também, eu coleciono Batman, né? Então eu tenho muitos quadrinhos do Batman mesmo, uma grande quantidade. E eu gosto dessas edições mais caprichadas aqui. Essa daqui... Você tem algum Joker? Mas não em quadrinho, eu tô falando de personagem colecionável. Não. Eu tive, Mauro, eu tive o Joker que retratava exatamente essa capa. Essa aqui, ó. Exatamente essa, que é a capa clássica, quando ele fotografa a Bárbara Gordon antes de, né, atirar nela, né, que é um dos momentos mais trágicos aqui. Então, essa daqui, e era uma estátua, era uma estátua, né? Eu não vou lembrar o fabricante, mas era muito bacana, gostava muito, era perfeito, totalmente comics. Vendi depois de um tempo, e não faz muito tempo, deve fazer uns 2 anos, eu me desfiz do Coringa do Heath Ledger, certo? Esse do Batman aqui? Do Cavaleiro da... que é esse que tá aí atrás. Não é exatamente essa figura. Deixa eu chegar no Nolan e eu mostro essa figura. Não é exatamente essa figura, mas é isso. E aqui, mano, só então complementando, eu já tive, mas não tenho mais. Eu só tenho Batman, não tenho Coringa. E aqui, é claro, você que não gosta de colecionar vilões, tá vendo? É isso mesmo. A origem do Coringa. Tá? Então aqui, o Alan Moore, ele dá uma origem pro Coringa. Que o Coringa seria um comediante frustrado, né? Seria o Jack Napier, e que ele se confunde com o capuz vermelho. Ó. Aqui seria exatamente a cena da origem. Ó. Tá vendo? Legal. Interessante, muito bom. Né? Quem não leu, uma super sugestão de história. Na verdade, assim, é a leitura obrigatória, né, mano? Se você não leu, tem que ler. Porque é uma das histórias seminais do Batman, né? A Piada Mortal e o Cavaleiro das Trevas. E aí, é claro, o Coringa, a partir da década de 80, depois dessas obras, ele ganhou outras obras muito interessantes também. Né? Eu trouxe mais uma só para ilustrar. Esse daqui é um dos meus quadrinhos favoritos também. Né? Asilo Arkham, ó. Isso daqui é escrito pelo Grant Morrison. Grant Morrison depois teve uma baita contribuição com o próprio Batman, né? Quando ele criou a Corporação Batman, quando ele trouxe lá o Damian Wayne, né? O filho do Batman. Então, aqui, ó, esse quadrinho é maravilhoso, e você tem um Coringa aqui completamente ensandecido. O Asilo Arkham é interessante que ele mostra a origem do asilo, então em flashback, do fundador,
e a história do que acontece no momento atual quando o Coringa, junto com os vilões, eles tomam o asilo. Eles conseguem tomar o asilo e a única exigência deles, sabe qual é? Me manda o Batman. Manda o Batman aqui pra dentro. Batman, o que a gente quer? A gente quer o Batman aqui. Batman é isso. Né? Eles têm reféns e tal. Então, olha a arte, né? Porque dá pra traduzir esse Coringa insano. Olha que absurdo. Ele é muito legal. É maravilhoso, cara. Maravilhoso. Olha incrível. Isso aí. É incrível. Impressionante, cara. Né? E esse é um super quadrinho recomendado também. Né? Então, e aqui fica muito claro quão perturbado o Coringa é. Então, aqui eu diria que ele tem muito mais camadas, né? E complexidade do que na sua origem. Sim. E foi interessante, foi uma evolução. Né? Você viu isso aqui, né, no Asilo Arkham. O Coringa tem uma história, a morte em família, não a morte em família atual, porque teve uma morte em família repensada aí depois do Rebirth, né, do renascimento aí da DC. Eu estou falando da morte em família de 1988, quando não tinha internet, não tinha nada, né, e os leitores decidiram pelo destino do Jason Todd por carta, certo? Então o Coringa deveria matar o Jason Todd, o Robin ou não, né? Seria pelas mãos do Coringa que ele ia morrer, e na votação, vamos embora, né? E tudo bem que é aquela coisa no universo dos quadrinhos, né? Tem gente que a gente acha que morre, mas não morre, né? Porque aí depois a gente descobre que o Robin na verdade não morreu, mas enfim, isso é uma outra história. Então, mas aí deixa eu colocar um ponto. Vai lá. Né? A gente está falando de um Coringa que está se descobrindo cada vez mais mal, cada vez mais psicótico, cada vez mais imprevisível, cada vez mais nihilista, assim, de odiar o mundo, odiar todos. Isso. Mas, em paralelo a isso, a gente entrou com o Batman do cinema, certo? Década, um pouquinho depois aí, década de... 89, porque assim, 89, vejam que esse quadrinho que eu mostrei aqui, o Asilo Arkham, isso por sinal, esse é de 89. Então, é isso que eu ia comentar. Então, e aí você entra como se vamos mostrar um Batman no cinema, que aí você entra Michael Keaton e você entra já numa primeira versão fantástica do Jack Nicholson no cinema, certo? Que é uma coisa interessante, porque ele bebe da fonte direta dos quadrinhos. Veja que ele é um criminoso, então ele bebe da origem, ele é um criminoso, ele é um gangster, né? Ele é o capanga lá, o braço direito do Grimson, né? Que é interpretado pelo Jack Palance. Né, é verdade. O ator, né, Jack Palance faz o chefão, que depois morre pelas mãos do Coringa, mas ele tem um quê de palhaço do crime. Sim. Assim, eu acho que essa expressão palhaço do crime, ela cabe muito bem, fica muito bem estampada nesse filme de 89 do Tim Burton. Ele tenta colocar essa origem mais palhaça, né, do Jack Nicholson, atrelada ao fato dele ter caído naquele ácido, né, no produto químico que gerou as transformações visuais dele, mas que deram e que tem a ver com a piada mortal. Mas que fritou algum neurônio e aí ele começa a ter essa coisa mais palhaça, vamos dizer assim, né, mas que é uma palhaça palhaçada mortal, né? Uma palhaçada bem... Não é irônica, ele é mais do que isso. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Né? E eu acho que, sem dúvida nenhuma, foi... o Batman de 89 realmente foi um marco na caracterização de um Coringa que, mesmo com as outras versões que surgiram depois do Jack Nicholson mesmo, você ainda tem elementos
né, você ainda tem elementos que foram estabelecidos pela interpretação do próprio Jack Nicholson. Claro. Né? Quer dizer, e esse tom sombrio, né? Um personagem completamente imprevisível, ele é não confiável, ele quer... Claro que cada cineasta, o Nolan depois faz isso muito bem, no Cavaleiro das Trevas, o The Dark Knight, quando ele explora aquela questão, e quem fala isso, por sinal, é o Alfred, né, interpretado pelo Michael Caine, que ele fala que ele é um agente do caos, ele quer ver o circo pegar fogo. Né? E esse lado é muito interessante, né, porque o Coringa, aí, fazendo aquela velha e boa relação arquetípica que a gente gosta de fazer, ele é o arquétipo do caos e da anarquia mesmo. Né? E, assim, anarquia, desafiando as regras, desafiando a ética, desafiando a moral, né? A ordem estabelecida. É isso que é legal, né? Porque, como a gente já falou aqui, o quadrinho ele não dá uma origem pro Coringa até você entrar na Piada Mortal, certo? Exatamente. Então, a interpretação de como o Coringa é criada dentro do cinema, cada um dá o seu pontapé inicial. Tanto que, como você falou, quer dizer, o Jack Nicholson, ele não é muito o agente do caos, né? Ele é um bandido e que ele quer transformar todo mundo meio que em um mini Joker com aquele gás que você... ele quer poder, né? Ele quer poder. Exatamente. Ele quer poder, mas ele quer poder, ele quer controle. É diferente do Nolan, né? Que como você falou e que o Michael Caine colocou, falou, tem gente que não liga para dinheiro, joias ou qualquer outra coisa, ele somente quer ver o circo pegar fogo, certo? Exatamente. E é uma outra interpretação, e depois você teve também a interpretação do Joaquin Phoenix, né? Que a gente vai falar aqui também, e abre as portas também para uma quarta interpretação, que seria o Joker que vai vir na sequência do The Batman, né? Que a gente teve um gostinho dele, né? A gente teve um gostinho dele no final do filme. No final do primeiro filme, né? Que a gente tem. Que por sinal é aquele ator que interpreta o Druig nos Eternos. Sabe, nos Eternos? Eu esqueci o nome dele. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Não lembro. Como é que é o nome dele? Eu anotei. Eu sou da Marvel, mas o Eternos não foi. É o Barry Keoghan. É o Barry Keoghan, né? Que ele interpretou o Coringa nesse trechinho, né? Mas, Mauro, eu queria voltar uma coisa, só o seguinte. Isso que você falou das diferentes interpretações do Coringa no cinema, isso até hoje fomenta a visão criativa de diversos autores, de diversos quadrinistas. Sim, concordo. Eu separei aqui, só para você ter uma ideia disso. Tem gente que gosta desse quadrinho, tem gente que não gosta. Esse é um quadrinho mais recente, ele é de 2020. Olha o título dele. Os Três Coringas. Certo? Por que os Três Coringas? Porque o Geoff Johns, que é o roteirista, o Jason Fabok é o desenhista, por sinal, baita desenhista de mão cheia. Ele diz o seguinte, né? Deixa eu fazer assim. Né? Ele diz o seguinte, que existem 3 diferentes versões do Coringa ao longo da sua história. Então, não é necessariamente 3 personalidades diferentes. O Coringa ele tem, né, uma personalidade esquizoide, né? Ele é esquizofrênico. São 3 personagens diferentes, 3 pessoas diferentes. São 3 pessoas. E eles têm nome, sabia? Esse daqui, né, esse daqui seria o palhaço. Então é o Coringa da Piada Mortal, né, que deixou paraplégica a Bárbara Gordon na história, certo? Esse do meio aqui seria o criminoso, que tem muito mais a ver com a pegada original,
Tá. E esse daqui, né? Esse daqui seria, né, o comediante, que é o Coringa. Tá vendo que tem até no desenho aqui, ó? Ele tá segurando um pé de cabra ensanguentado, porque ele foi o Coringa responsável pela morte do Robin. Tá. Né? E eles se conhecem. Então o Batman, e é muito interessante nessa história, que ele descobre que o Coringa não é o Coringa. Por que o Coringa é tão imprevisível? Por que ele é ambíguo? Por que ele, né, é um enganador? Né? Por que ele às vezes é irreverente, né, palhaço e ao mesmo tempo frio, calculista? Porque eles são diferentes. Porque eles são pessoas diferentes. A ideia é muito bacana. Né? Muito Sim. Me agrada essa ideia. Eu acho ela muito interessante. Né? Todos, obviamente, carregam em insanidade. Né? Todos são insanos. Eles são imprevisíveis, eles são aterrorizantes, né? Cada um do seu jeito. Mas eles teriam essas características diferentes. Né? Então, e eles com interesses diferentes. Você não acha que, aí já entrando na questão, já falamos do Jack Nicholson, né? E aí a próxima fase do Batman seria o Nolan, certo? E aí, Sim. Quando você tem o Cavaleiro das Trevas, o Ledger, ele não é uma mistura, é a mistureba dos três? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Né? E olha que a gente está falando Cavaleiro das Trevas. Mas olha que interessante, é uma mistureba dos três, só que olha que curioso, o Cavaleiro das Trevas é de 2008, né? E a gente está falando aqui de um gibi de 2020. Sim. Então, essas leituras, o que eu quero dizer aqui se formalizou uma ideia, né? Uma linha criativa que seriam vários Coringas. Sim. Mas assim, sem sombra de dúvida, o Coringa do Hitler, ele é um amálgama dessas coisas que a gente está falando. Eu acho, eu sinto isso, sabe? Tanto que me agrada muitíssima a interpretação dele. Com certeza. Eu gosto muito da interpretação do Jack Nicholson, mas eu acho que é uma interpretação em que eu gosto porque eu tenho uma baita memória afetiva também. Certo? Porque foi o primeiro Batman do cinema, vi no cinema, meu herói favorito e tal. Agora, em termos da tradução do personagem, eu vejo o Coringa do Heath Ledger muito mais complexo. Com certeza. Né? Ele é muito mais perigoso do que do primeiro. Né? Sim, no sentido muito mais. Que essa imprevisibilidade dele dá uma vantagem em cima do Batman, que por sinal o Batman do Nolan, ele tem a característica que falta dos quadrinhos, que eu acho que é a parte do detetive, que depois é muito explorada no The Batman. E que contrabalança um pouco a história, porque Sem dúvida. Eu vejo, não estou dizendo, meu Deus, né? Quem sou eu? Para mim, eu acho a trilogia do Nolan essa fantástica, tanto que até na minha coleção eu tenho uma Armory com Bruce Wayne, com Alfred e tudo. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É muito Batman aquilo, né? É muito trilogia muito Nolan aquilo, na verdade. É uma grande representação da trilogia Nolan, né? É verdade. Mas é justamente isso. Quer dizer, ele... a parte detetive dele é do Fox. Você concorda comigo? Sim. Quem faz a parte mais do detetive justamente o Fox. E o Michael Caine faz um pouco mais do tipo, a parte da consciência de um Bruce Wayne, do tipo, vai lá dar uns tapas na cara dele, acorda, senão você vai se matar, você vai se ferrar, você vai fazer isso, tanto que ele, no final das contas, ele abandona o Bruce Wayne, né? É como se a consciência abandonasse ele no terceiro filme, concorda? Verdade, concordo. Uma interpretação... E realmente, Mauro, isso que você está colocando, para mim é um fato. O Batman do Nolan, ele é menos detetivesco, o Christian Bale é mais Bruce Wayne do que Batman, e o Cavaleiro das Trevas, na verdade, é um grande estudo de personagem. Não é um filme do Batman.
não é um filme do Batman, é um filme do Coringa. Né? É um filme do Coringa. Apesar de que eu tenho uma ressalva. Isso é sempre quando eu discuto esse filme, eu entendo a imprevisibilidade, aquela questão do caos, da anarquia, de ver o circo pegar fogo. Tudo bem que a gente vê tudo isso nesse filme. Mas tem um lado só desse filme que me incomoda um pouco, que é uma sensação de Deus ex machina do Coringa. Então, assim, tudo funciona perfeitamente. Todo o plano, porque tudo, né, que ele fala o tempo todo, it's all part of the plan, né, tudo parte do plano. Então, assim, ele consegue, de forma genial, prever todas as movimentações, né, como se ele fosse um enxadrista perfeito. Isso às vezes me incomoda, né, porque ele vai ser preso, não, e o cara vai chegar na prisão com o telefone na barriga que vai tocar e vai explodir, ele vai conseguir sair, aí ele vai confundir né? E aí tem os navios lá, que não sei o que, no final do filme, que tem que decidir se detonam ou não, e tudo isso já estava engendrado. Assim, é muito plano perfeito demais, né? Mas isso é uma mera opinião pessoal. Eu acho que a genialidade dele é exagerada demais e o Batman, é o que você colocou, ele fica igual uma barata tonta. Assim, e a gente sabe que o Batman ele é interessante exatamente como contraponto do Coringa, porque ele entende a psique do Coringa. Então é muito bacana que, apesar da imprevisibilidade, e por isso que o Coringa, eu acho que isso é um ponto legal, e por isso que o Coringa, ele é apaixonado pelo Batman. Porque ele é o único que consegue desafiar, né, a sua psique, que consegue entrar na cabeça dele e entender a psique dele. Sim. Por isso que o Coringa é obcecado pelo Batman. E eu não vejo, a gente vê isso muito nos quadrinhos, mas eu não vejo isso no filme do Nolan, sabe? O Batman, ele sempre tá um passo atrás. Sim. Né? E não é sempre assim. Mas é porque ele, né, se você parar para pensar, você tem um Coringa em um filme, né, Helder? E você tem que transpor isso numa trilogia. Então, se você não colocar um Batman um pouco atrás do Coringa, Sim. não tem tramas, na verdade. E você não consegue mostrar. E você não consegue mostrar esse sinônimo de chaos que o Coringa se propõe a trazer. Sim. Pelo menos o que eu interpreto ali de coisa. Mas você colocou um ponto importante agora, Mauro. Sabe o que você falou que me fez pensar aqui? Você falou, é um filme. E é verdade, o Heath Ledger, infelizmente, ele morreu, mas assim, o Nolan, ele queria fechar a trilogia dele ainda com o Coringa. Tanto que o Coringa não morre, não existe, ele vai preso. O Batman prende o Coringa. Então, o que veio depois foi um arremedo, aquela questão de trazer a Thalia, o Bane. Deixa isso para os nossos ouvintes escutarem no capítulo de Batman. Deixa eu colocar um ponto interessante, que é o seguinte. O Ledger, ele fez uma obra-prima como Coringa, né? Isso a gente não sou eu que preciso falar, afinal de contas, normalmente a academia, o Oscar, né, que ele ganhou, não é uma a academia não costuma premiar filmes de heróis, né? Tanto sem dúvida. Você vê filmes de heróis sendo indicados a melhor filme, normalmente você ganha coisas, não prêmios secundários, mas a questão de efeitos especiais, né? Aquilo que você usa para fazer um filme de herói, né? Efeitos sonoros. Teve uma exceção recente, que foi uma grande surpresa. Foi Pantera Negra. Sim. Mas que não ganhou, né? Não ganhou, imagina. Diferentemente dele, que ganhou como um vilão de um filme de super-herói. Então foi bastante interessante, né?
a questão da repercussão disso, do Nolan, né? Dessa coisa do Dark Knight, etc. É que eu tô rindo, porque assim, e o Joaquin Phoenix ganhou pelo mesmo personagem. Isso que é surpreendente também. Então, mas você não pode colocar o filme, se a gente for já pro filme do Joaquin Phoenix, que já seria o próximo Coringa, né, interpretado, você concorda? Não é um filme de herói, é um drama. É um drama. Então ele ganhou um Oscar, na verdade, como se fosse um drama. Ele não é, aquele Coringa não é o Coringa dos quadrinhos. Não, né? Não é. Mas é uma ótima interpretação de um Coringa. Sim. Que você pode de um trazer mundo paralelo. Do mundo paralelo, de uma realidade que possivelmente poderia acontecer, certo? Por exemplo, sabe, eu concordo com você. Aliás, eu concordo com você. Já que a gente tá falando, mostra. Olha que legal. Olha que legal isso. Que fabricante que é esse, mano? Esse daqui é de uma fabricante chamada Felix Toys. Essa aqui é a caixinha dele. Olha que legal. Pessoal, quem não tá vendo, só escutando, Mauro tá mostrando. É escalão 12. Né? Escalão 12. Tá? De um pequeno fabricante, é um Coringa naquele terno vermelho dele, justamente do Joaquin Phoenix, né? Com a head toda pintada já de palhaço, embora você tenha 3 outras heads. Deixa eu botar desse lado aqui, senão não vai dar pra ver, ó. Tá? Você tem 3 outras ele heads. Vem 3. Fantástico, mano. São 4, né? Porque na verdade você tem essa doido isso. Sim. Caiu tudo. E você tem essa. Deixa eu aproveitar então, já que caiu, para mostrar que você pode colocar inclusive a cara do próprio ator. Né? Sem maquiagem. Olha que legal, ó. Quando ele tá sem maquiagem, perfeito. E ele vem, inclusive, com uma estatueta que tá aqui, ó, dentro da embalagem, uma estatueta do Oscar. Tá vendo? Agora ficou bem legal, ó. A máscara que ele usa embaixo aqui, aí vem outros pares de mãos, a arma. Sim. O próprio cigarro, 2 cigarros aqui embaixo, tá vendo? É uma peça bem legal, cara. Uma peça bem legal. Escalam para 12, para quem não tem muito espaço, né? Mas que, né? Roupa de pano, toda articulada, mãos, as pernas, joelhos, etc. E dá para fazer várias poses, né? Aqui que legal, ó, tá vendo? O coletinho dele amarelo. Então, uma excelente representação do Joaquin Phoenix, tá? Felix Toys. Aqui, ó, de novo, a última vez que eu tô mostrando ela aqui, ó. Bonita demais. Bela figura, hein? Isso esse é da MBM, né? Esse é da MBM, mas tem mais lá para quem quiser, tá? Bom, muito bom. Bom saber. Quem se interessar é só falar com você. É isso. Olha, mas eu queria complementar o que você colocou, de que realmente é um grande drama. Não é o Coringa que a gente conhece, e o filme ele se enfraquece exatamente quando ele força a barra com algumas temáticas que flertam com o Batman. Imagina então, que você fala isso. Mas você concorda comigo? Assim, por exemplo, mostrar o assassinato dos pais de novo, fazer com que, num dado momento do filme, né, o Arthur Fleck, que é o nome que ele ganha no filme, ele se encontra com o Bruce Wayne criança, aos portões da mansão Wayne, né? Aí aquela história de que talvez, né, ele seja um filho bastardo do Thomas Wayne com a mãe, que era, né... Isso é que é uma outra realidade. Sim. Mas não a mesma interpretação do Batman de sempre. Mas sabe qual a minha grande ressalva do filme? Minha grande ressalva mesmo? É chancelar as atitudes dele por ele, né, ser um pária da sociedade. Né? Então, como eu sou um pária, né, as minhas atitudes estão plenamente justificadas, sabe? Isso me incomoda um pouco. Mas é uma questão, obviamente, aí é uma questão pessoal e ideológica, certo? Que eu não vou entrar no mérito. Né? Mas eu acho uma ideia
eu acho uma ideia meio perigosa, tanto que o apresentador de TV o questiona exatamente em relação a isso. Sim. Não, então quer dizer, todo mundo é mal? Não, como é que você está falando que todo mundo é mal? Né? Que ninguém presta. E é claro que o filme, ele manipula você a pensar que todo mundo é mal. Parece que ninguém presta mesmo. Ninguém. Sei lá, só aquele anãozinho, amigo dele, que ele deixa ele ir embora lá naquela cena terrível que acontece no apartamento dele. Agora, eu gostaria de dar o último pitaco e aí eu passo a palavra para você. Mas me conforta um pouco mais pensar que, como ele é insano, ao final do filme ele está preso, né? Como é insano, pode ser que tudo aquilo seja um delírio da cabeça dele. Pode uma ser? Construção, tudo aquilo que a gente viu, na verdade, uma grande construção, e você não sabe o que é verdade ou mentira, isso que é interessante. Então, são diversas narrativas. Você vai para o final alternativo, né? São diversas narrativas, mas isso que é interessante para mim, são diversas narrativas que ele constrói, e você não sabe até que ponto aquilo que você viu é real ou não. Porque a impressão que dá é que parece que ele estava falando isso para psiquiatra. E o que ele falou? O que aconteceu mesmo? Será que ele matou aqueles caras mesmo? Sim. Ou será que ele não matou? Pode ser. Tudo bem, ele deve ter matado, mas será que ele, né, encontrou com os Wayne? Será que aquilo ele saiu da cabeça dele? Será que aquilo, né, aquela unanimidade que ele tem no final, quando batem palma para ele, lembra? Que ele faz aqui, ó, com o sangue, a marca do Coringa, no final do filme, que tá aquele caos na cidade, né, os vários... Pô, mas será que aquilo aconteceu mesmo? Pô, a população aplaudindo um assassino, né? Então, enfim, quando eu me satisfaz mais pensar que pode ser um grande delírio da cabeça dele, né? E é aceitável mais para mim. Eu sou fã do Joaquim Fênix e eu acho que ele é um grande ator. É um grande ator, enfim, já no Gladiador ele já arrebentou, né? Sim. E aí eu gostei muito do filme porque ele mostra uma história diferente do Coringa, né? Uma versão diferente do Coringa, porque eu acho que a gente tira o chapéu, né, pela questão da criatividade, né, Helder? Eu acho que, pode até fugir um pouco de uma base dos quadrinhos que foi criado lá atrás, mas não deixa de ser uma coisa original e ficou, né? Foi um filme que no final rendeu o Oscar para ele e foi muito bem aceito. E é um bom filme. É um bom filme. Eu não posso dizer que não é, e devo admitir, estou curioso para a continuação, em que teremos Lady Gaga como Harley Quinn. Então, só me conquistaram aí já, né? Eu já acho um pouco. Eu tenho minhas dúvidas, entendeu? Mas eu tô curioso, Tem certas coisas que podiam parar ali. Mas eu tô mais curioso com o Coringa do The Batman, né? Por conta de que não só pela expectativa que foi gerada em cima do filme, e no final das contas foi uma grande surpresa e um grande sucesso o filme, como eu acho que se a gente pegar o Enigma e ver o tamanho da escala dele como herói dentro do filme, você começa a pensar, cara, e se o Enigma já fez o que ele fez, você imagina o Joker, entendeu? Então é mais por essa expectativa. Eu espero que seja... É um filmaço, né? É um filmaço. The Batman, olha, The Batman pra mim, mas assim, ele é muito melhor. Surpresa, Nossa, ele é anos-luz melhor do que a trilogia do Nolan. Pronto, falei e gerei controvérsias agora. Deixa ver os comentários agora. Depois o pessoal escutar o capítulo, a gente vê os comentários para ver o que o pessoal achou. Olha só. Agora sabe uma coisa que a gente não falou? E que a gente não vai falar? O game. Precisa falar do game rapidinho. Não, o game eu vou deixar você falar, claro. Eu acho que você tem que falar. Mas uma coisa que a gente... Olha que divertido, mano. A gente desprezou Jared Leto.
É verdade. Agora que eu lembrei. É verdade. Agora que eu lembrei. É verdade. E sim, e já que a gente desprezou, a gente nem vai falar dele. Deixa pra lá, bobagem. Então, deixa eu falar um pouquinho de colecionáveis, então, né? Vai lá. Eu ia falar o negócio do game, porque assim, o game fez muito sucesso. Ele entrou com uma engine completamente diferente, né, da arquitetura, e eu acho que ele começou, quando eu fui ver o The Bat no cinema, eu lembrei absolutamente, assim, na hora do Arkham Asylum e da trilogia, né, do Batman dos games, porque ele explora muito essa questão do Batman, o detetive, né? Sim. E você você mostrou o Arkham Asylum aí, e o primeiro jogo é isso, entendeu? É o Batman lá, ele vai levar o Coringa para dentro do Arkham, o Coringa foge, o Batman tem que entrar no Arkham para capturar o Coringa de novo e pega todos os outros bandidos que estão soltos. Então é muito legal, né? Eu acho que a engine como fez um super de um sucesso, né? De um Batman detetive, mas você vai melhorando as habilidades, lembra muito e tal. E aí você captura essa questão do Batman atrás do Joker dentro do Asylum, que lembra justamente a história que você mostrou. E aí tem o Joker, que é feito pelo Mark Hamill, que ficou super marcado e que gerou, inclusive, colecionáveis em função disso, né? Colecionáveis, talvez o que eu lembre muito mais seria a versão 6º, que aí representa exatamente do game, com vários acessórios, a roupa, o estilão, mais caricatura e tudo mais, né? Mas aí você falou do Jared Leto, né? E tanto ele... Você vai falar do Jared Leto mesmo? Não, tá eu bom, preciso falar. Não vou entrar no mérito do filme, mas eu sei o ponto que você quer chegar. Vai lá. O ponto que eu quero chegar assim: todo fã de Batman, né? E de Joker. Sim. Acabou, tudo bem, falando, no Jared Leto, etc, etc. Mas, vendeu pra caramba. Surgiram muitos colecionáveis. E assim, Mauro, você pode me ajudar a lembrar aqui, do Jared Leto, saiu a versão dele com a calça do Asilo Arkham, né, quando ele tá com a camisa de força. Isso. Saiu dele vestido de gangster. Isso. Não é mesmo? O gangster é muito legal, por sinal, porque ele tá num smoking, certo? Com uma metralhadora de ouro, uma machine gun de ouro, certo? Sim. E que foi tanto particulado quanto até a própria Iron Studios, ela fez uma estátua dele naquela ocasião. E tem uma outra que é ele sem camisa, com a calça, mas sem camisa, com o sobretudo, aquele sobretudo roxo, que aí puxa um pouquinho mais para as primeiras versões do Joker, né? Então, assim, e aí, só para exemplificar o quanto que o Joker, ele é um personagem que vende, né? É um personagem inegável, Mauro. Assim, é muita figura, é muita estátua, não é? Tem muita estátua, tem muitas versões do Coringa. Assim, entre todos os vilões, sei lá, você tem, né, estátuas, tanto na DC quanto da Marvel, né? Você, assim, dentro dos colecionáveis, que eu me recordo agora, você tem muitas estátuas e figuras, principalmente estátuas. Queen Studios começou a sair, que é uma empresa nova, puxou do Dr. Eu ia falar, né? Pra cima. Eu ia falar assim, de vilões, né? Magneto dos X-Men, puta, é um vilão que, nossa, você tem uma profusão de figuras, de estátuas, e é um personagem super querido também. Sim. Né? É claro que ele não é tão vilão quanto o Coringa, talvez. O Magneto, né? Ele tem nuances diferentes. Mas assim, o Coringa, ele realmente é o que você está falando, é indiscutível. Né? Porque ele esse lance dele, essas questões arquetípicas e psicológicas que a gente comentou, né? Ele captura esse nosso lado sombrio, sabe? Né? Essa dicotomia que a gente tem dentro de nós. Né? Às vezes a gente quer isso mesmo, às vezes a gente quer ver o circo pegar fogo.
Né? Às vezes a gente quer liberar o lado anárquico. Então, eu coloquei aqui atrás, esse daqui, ó, que tá ali atrás, justamente essa figura é incrível. Isso aqui é uma figura do Ledger, tá? Opa, caiu aqui, ó, a parte do cenário. Deixa eu tirar ele daqui da cadeira. Desmontei aqui, ó. Desmontou o cenário, mas não tem problema. Cenário, não tem problema. Olha aqui que legal isso aqui, ó. Olha isso. Tá? Então, uau. Com as mãozinhas abertas para cima, dá aquela impressão assim, ó, venha me pegar, herói, né? Ó, quem tá escutando só e não tá assistindo, né, o Mauro tá mostrando uma figura em escala 1/6 do Coringa, do Heath Ledger, né? Que ele tá do coletinho verde dele, e o cenário que a gente estava falando era o cenário, para quem lembra do filme e viu o filme, é o cenário em que há o interrogatório do Coringa com o Batman. Certo, Mauro? Então é isso que você está mostrando. Isso, ó, tá vendo? Cabelos de fios, roupa de pano, né? Um super acabamento. Isso aqui é de uma empresa chamada DJ Custom, embora ele não seja um custom, o nome da empresa é essa. DJ Custom. Interessante. DJ Customs, tá? E aí vem tudo isso, vem todo o cenário, ele vem inclusive com um Oscarzinho muito legal, ele vem com um Oscar de metal, uma estatuazinha do Oscar de metal. Que legal, também. Igual a outra figura. Igual as outras figuras. E todos os acessórios que relembram o Joker dentro do Dark Knight. Então você tem justamente o casacão, você tem o lápis, você tem uma algema que também é de ferro mesmo, tá? E aí você pode botar ele, enfim, do jeito que você bem entender, ó, cabelo de fios, ó, muito legal. Pô, isso, não, e é muito bem implantado mesmo. Muito. E é sempre problemático quando você vê figuras assim com cabelo de fio, às vezes, dependendo do acabamento, parece aqueles cabelo de Barbie, fica meio esquisito. A Hot Toys que o diga, né? Que ela já fez várias figuras terríveis assim, mas essa daqui realmente é de surpreender. Pois é, né? Deixa ele aqui agora. Tô vendo, ele tá assustador aí. Pra gente finalizar o nosso episódio. Legal, Maurão. Foi um ótimo papo, muito legal. A gente trouxe várias coisas legais aqui, várias interpretações, vários pontos de vista desse vilão que conquistou milhares de fãs, certo? Talvez seja um dos que ajudou a colecionadores a falar, não, acho que eu vou começar a ter, sem dúvida. Não sei se colecionar vilão, mas esse eu gostaria de ter, esse eu vou ter pelo menos uma versão, e aí você tem uma gama de estátuas, como a gente comentou, como articulados de 1 para 12, como mostrei aqui também a versão do Joaquim Fênix, quer dizer, gosto para oferta de versões para todo tipo de gosto, né? E aí a gente deu uma primeira pincelada aí nesse mundo dos vilões, começando justamente pelo Joker, tá bom? E é bacana começar com ele, porque ele é um personagem super complexo e que, dependendo de quem se apropria dele, você pode ter uma abordagem muito única. E isso é muito legal, né? Você consegue sempre, né, ainda avançar nas camadas, né? Nas camadas do personagem, assim, você sempre consegue extrair alguma coisa nova, diferente. E isso só mostra a riqueza, né? A riqueza dessa criação aí do universo do Batman. Pô, é muito legal. Pô, é só o Coringa para entrar na minha coleção mesmo. Tudo bem que eu não tenho mais, né? Mas não falta vontade às vezes. Esse aqui tá disponível, tá? My friend, como é que a gente te encontra nas redes sociais? Muito bem, @TheOneCollector no Instagram. E agora eu tô no The One Collector também. Você me acha no TikTok. Eu tô fazendo alguns conteúdos, estou jogando no TikTok também. Então, mas o perfil principal é do Instagram. Lá tem muito conteúdo, né, sobre colecionismo. Tá bom? Tá bom. Bom,
daqui a pouco vocês vão encontrar esse Joker lá no Instagram da MBM, no @MBM Unlimited, underline Unlimited também, tá bom? Pessoal, queria agradecer a todos que nos prestigiaram aqui com mais esse episódio, né? Quem gostou, compartilhe, deixe seus comentários aqui, que é super importante para nós. Façam questão de discordar da gente, tá bom? A gente emitiu um monte de opinião aqui também, né? E é legal a gente ter o contraponto aí para saber quem concorda, quem discorda do que a gente falou e tudo mais. Beleza, e eu vou ver se eu também, dentro do Instagram do MBMcast, vou ver se a gente coloca algumas dessas peças que a gente comentou aqui, das estátuas, e até esse próprio, mais umas fotos dessa versão do Felix para vocês conhecerem. Em todo caso, estão todas também disponíveis lá na MBM, tá bom? Maravilha. Pessoal, super obrigado, até um próximo episódio. Helder, valeu, meu amigo. Aquele abraço. Valeu, obrigado, Marão. Abraço. Valeu.